Olá pessoal, bom dia. Essa aula de hoje, para quem assistiu a aula assíncrona, eu fiz uma revisão com os alunos em alguns conceitos que eu achei que são importantes, com base nos exercícios que vocês entregaram no semestre passado. Nós fizemos as correções e foi recorrente alguns tipos de erros. Eu acredito que seja uma dúvida da maior parte das pessoas, então nós fizemos essa aula de hoje dando uma revisão em alguns pontos que a gente já até reviu, né? Mas também disponibilizamos um período da aula para os alunos que quisessem tirar dúvidas ou quisessem perguntar sobre o desafio número 1 que a gente passou na aula passada. Então, para a gente falar nesses pontos em específico, esse circuito que está sendo apresentado aqui acho que é interessante. Bom, a primeira coisa que acontece, que eu percebi que às vezes tem uma certa dificuldade, é em relação à nomenclatura, tá? Então, o que eu quero dizer com isso? Então, por exemplo, nós temos aqui esse contato nomeado como K1. O que significa isso, pessoal? Significa que esse é um contato que ele está relacionado com o contator K1. Então, o que vai acontecer? Todas as vezes que essa bobina do contator K1 for energizada, algo vai acontecer com esse contato. Se esse contato for um contato normal aberto, que é o que está acontecendo aqui, ao ser energizada a bobina do contador K1, esse contato vai se fechar. Quando eu tenho um contato de um contator que é normal fechado, quando essa bobina é energizada, esse contato se abre. Então, a primeira coisa que eu reparei naquele exercício que o professor Antônio passou para vocês em relação às portas lógicas é a nomenclatura. Às vezes a nomenclatura atrapalhou e o circuito acabava não funcionando adequadamente, não porque estava errado, mas o nome atribuído para os contatos estava errado. Então aqui sempre observem, você está relacionando então esse contato com o contator K1. Para que essa relação aconteça aqui no software de simulação, é necessário que você tenha então o nome. Lembrando aqui, se eu colocar, por exemplo, aqui ó, K1 e aqui colocar menos K1, o nome já é diferente. Então não vai funcionar de forma adequada, tá bom? Então esse é o primeiro ponto que eu gostaria de reforçar com vocês. É simples, mas percebi bastante problema nesse aspecto. O segundo aspecto é em relação a contatos de selo e a intertravamentos. O professor Antônio também frisou bastante com vocês, mas eu acredito que ainda tem algumas dúvidas. Sempre o contato de selo, pessoal, ele vai ser um contato utilizado do contator, tá? Naquele contator que você quer que fique energizado, e geralmente o contato a ser utilizado é um contato normal aberto, para que quando essa bobina energize, o contato se feche, e mesmo aqui nesse caso desse exemplo, então vamos simular para vocês verem. Fecho aqui meu disjuntor aqui também. Bom, nós temos aqui o nosso B0. O B0 fica fácil para vocês visualizarem que quando esse botão ele é pressionado, toda a corrente que alimenta esse circuito é cancelada. Logo, tudo que tiver energizado aqui, quando eu pressionar o B0, isso aqui vai ficar totalmente desenergizado. Então é o botão de desliga. Para ligar esse circuito, nós temos o botão B1. Então, do jeito que está configurado aqui, quando eu pressionar o B1, o meu K1 vai ser acionado, esse contato vai ser fechado. Então, mesmo eu retirando o meu dedo aqui e o botão sendo liberado, esse contato vai se abrir novamente, mas a corrente passa a circular agora pelo contato de selo do K1, que vai energizar ao mesmo tempo K1, T1, tá bom? E esse T1 ele vai contabilizar o tempo e vai acionar aqui de acordo com a temporização T1 normal fechado, aberto, T1 normal fechado. E aí a gente vai ter aqui a sequência que vai dar vai ocorrer o acionamento aqui dos nossos contadores. Então a primeira coisa que a gente tem que entender, o nome, como eu falei, que é importante, e também em relação ao botão. Pressionei o botão, fechou o circuito, energizou essa bobina, fechou esse contato e energizou tanto K1 quanto T1. E aqui a gente já troca. Então, novamente, o contato de intertravamento, sempre você vai ter em série com a bobina do contator um contato de outro contator. Normalmente é aquele contator cujo funcionamento não pode ser em paralelo com a qual o contato dele está em série com a bobina. Nesse caso, o meu contator K2 e K3 eles não podem funcionar ao mesmo tempo. Então eu tenho
um contato de K3 em série com a bobina de K2, esse contato normal fechado, e um contato normal fechado também de K2 em série com a bobina de K3. Aqui está aparecendo aberto porque o K2 está acionado, então esse contato se abriu, o que impossibilita o funcionamento de K3. Então a ideia é essa, tá bom? Outra coisa que a gente percebeu também nas correções dos exercícios, o CADSIMU ele tem certas desvantagens aqui, como o professor Antônio, quem participou da aula presencial, o professor Antônio comentou, existem outros softwares de simulação mais sofisticados, só que são pagos e são caros, e o Instituto hoje ele não tem também, né? E mesmo que tivesse para a gente poder utilizar, precisaria instalar na máquina nossa. Então o CADSIMU, embora ele tenha alguns problemas, ele é um software bastante leve, a gente não precisa nem fazer a instalação e serve perfeitamente aqui para nossas aulas. Se não fosse ele, não teria como a gente trabalhar aqui nessa forma online, né? Mas algumas coisas que às vezes acontecem é o seguinte, quando você tem aqui, por exemplo, esses contatos aqui do nosso F1, né, desse disjuntor que eu tenho aqui, às vezes você olha que esse contato parece que ele está conectado, mas quando você clica na simulação, você percebe que os contatos não foram feitos adequadamente. Então, sempre que vocês forem fazer um circuito, certifiquem que os contatos estão bem feitos, porque muitos dos exercícios que chegaram até nós estavam corretos. Entretanto, na hora de simular, eu tentei simular novamente e eu percebi que os contatos eles não estavam conectados adequadamente. Então, para saber se o exercício estava certo, em boa parte dos casos, eu refiz a ligação para verificar se a lógica ali que o aluno montou estava correto. Tá? Então, se atentem por isso, porque é bastante comum esse tipo de problema aqui no CADSIMU, tá bom? Bom, o que eu tinha para apresentar para vocês então é isso. Só relembrando então, prestem atenção nos contatos de selo, prestem atenção nos contatos de intertravamento, prestem atenção também aqui nos nomes aqui das nossas chaves e nossos contatores, tá? Lembrando que sempre que se você tiver 5 circuitos aqui no mesmo diagrama, quando você fizer a simulação, se nos 5 circuitos você tiver uma chave K1, né, ou seja, com o mesmo nome, a partir do momento que você aciona essa chave em um ponto do circuito, mesmo que os outros forem independentes, mas estiverem no mesmo diagrama, vai acionar todos, tá bom? Eu não sei como boa parte de vocês conseguiram fazer a simulação, porque naquele exercício que o professor Antônio pedia a simulação das portas lógicas, vocês fizeram é, todas as combinações lógicas, né, as lógicas booleanas ali, no mesmo circuito. Até aí tudo bem. Mas o problema que eu vi foi o seguinte, vocês usaram os mesmos nomes de botão e também os mesmos nomes de relé. E o que acontecia? Quando você ia simular um circuito, por exemplo, a lógica AND, todas as demais lógicas que estavam ali naquele diagrama, as chaves modificavam. O que seria o ideal? Cada uma das lógicas utilizarem nomes diferentes para os botões e para os relés, para que cada um funcionasse independente um do outro. Tá? Então prestem atenção nisso aqui. Tá ok, pessoal? Bom, os demais era isso. Para aqueles alunos que estavam na aula presencial, então a gente deixou um tempo aí para dúvidas em relação ao desafio A1. Para vocês, caso tenham dúvida, podem nos perguntar no final da próxima aula e também a gente tem aí o nosso horário de atendimento. Ok? Um abraço a todos e boas atividades. Obrigado.